obra Paulo Estevam, dados tirados da obra Paulo Estevam, e reflexões direcionadas para o trabalho que você desenvolve desse nosso amigo, que é a comunicação social espírita. Eu vou dizer do que se trata desse planejamento. Se vocês concordarem, a gente segue. Eu pensei muito que quando você elabora uma estratégia que é muito bem pensada e muito bem executada, aquilo parece extremamente natural. Quando você presencia a execução, parece que aquilo é natural, é simples de fazer. É assim, por exemplo, quando você assiste um grande pianista, um grande músico, parece fácil, porque a pessoa atingiu um nível de apuro, de perfeição técnica, de planejamento, de execução. Você olhando aquele dançarino, aquele músico, você fala, eu consigo, não é possível, mas quem saiu eu vou tentar. Tão natural. E foi assim na missão de Paulo. Ele agiu com tamanha destreza, com tamanha inteligência, sobre isso que eu gostaria de refletir hoje. Ele soube tão bem utilizar uma infraestrutura que já existia e mobilizar todos os recursos em nome de uma comunicação. Porque a missão de Paulo era traduzir o Evangelho de Jesus, que foi concebido, que nasceu em uma língua, em uma estrutura de pensamento, em uma tradição, traduzir isso para o mundo, rompendo barreiras culturais, rompendo barreiras linguísticas e fazendo algo realmente extraordinário para o seu tempo, que era percorrer todo o mundo então conhecido ou relevante, as localidades mais relevantes do mundo da sua época. E o que eu escolhi aqui como trilho? Já que é um mineiro falando, sempre tem que ter um trem. Então eu pensei num trilho, uma linha de ferro mesmo, de uma locomotiva, que pudesse orientar a nossa reflexão. Então eu pensei em compartilhar com todos algumas coisas que eu tenho aprendido e tenho ficado bastante impressionado, porque estou traduzindo as cartas de Paulo. Abrindo-se Deus, se quiser, né? Deus quiser. Parece que eu saio da tradução completa. E isso tem me despertado, tem aberto os meus olhos para certos aspectos de Paulo que então estavam na penumbra. Até então não tinha conseguido perceber isso. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar. Porque acho que isso pode trazer reflexões, pode trazer horizontes, contribuir para o processo que está sendo gestado aqui, que é o processo de se pensar a comunicação social, que não é a minha área, não é a minha especialidade. Mas eu acho que essas experiências, essas reflexões em torno de Paulo de Tarso podem contribuir para isso. Primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre Paulo. Paulo já nasce pula, um homem que nasce hebreu. Então isso significa que ele nasce numa cultura, um povo que é um povo peregrino, um povo que não teve a oportunidade por razões kármicas. Isso está explicitado no livro A Caminho da Luz. É o grupamento que volta de Capela, que vem de Capela da Luz. É o grupamento mais endividado perante a lei divina. E é aquele que possui o mais refinado conhecimento das questões religiosas.
que já nos deixa preocupados. Os mais religiosos são os mais atividades para nós, a gente já fica confundindo isso. Porque começa a perceber que as maiores quedas são as quedas de quem tem conhecimento. Sabem exatamente. Se excedem, exageram, porque não conseguem conformar sua conduta com o conhecimento que tem. Emmanuel chega a dizer que os hebreus sofrem do que nós podemos definir de aristocracia intelecto-religiosa. Eles sabem que tem um conhecimento tão avançado do ponto de vista religioso e do ponto de vista hermenêutico. Eles lidam tão bem com isso, eles são tão sofisticados no pensamento deles, que aquela massa do mundo não era capaz de entender, não era capaz de acompanhar. Então isso desperta um sentido de sou muito importante, sou muito especial, que acaba prejudicando. Mas o que nós estamos querendo destacar aqui, é que se trata de um povo que não pôde se fixar. Então Paulo nasce num ambiente cultural que está acostumado a internacionalizar-se, que está acostumado a viver em diversas culturas. Olha, isso não é pouco relevante. Não é pouco relevante. Porque nós sabemos que é muito difícil, quando você está enraizado na cultura, viver em outro, absorver outros costumes, aprender até mesmo uma nova língua, adaptar-se, comunicar-se. Se você não tem flexibilidade cultural, é muito difícil, porque a pessoa assume uma postura que é uma postura um pouco do mineiro. O mineiro, aquele tipo, ele não é desconfiado, ele fala pouco, fica naquele jeitinho dele, né? A postura dele. É muito interessante isso. Ele tem uma dificuldade de fazer uma comunicação mais ampla, exatamente porque ele está muito enraizado na sua cultura. Paulo vem de uma tradição que isso não é bom. Isso não é bom. Eles estão acostumados a dialogar, a absorver. E ele vai, a gente percebe o que é o vaso escolhido, o que é o espírito que nasce de fato com uma missão espiritual muito determinada, e porque Jesus não quis perder o patrimônio e o investimento que ele fez. Né? Foi tanto investimento em Paulo que Paulo começou a se desviar e falou, deixa eu lá resolver isso, porque não podemos perder esse capital, não. Esse investimento eu não posso perder. Paulo nasce em Tarso. O fato de nascer em Tarso já é extremamente relevante. Mas nascer em Tarso, na época que ele nasceu, mais estratégico ainda. Nós sabemos que Tarso era um centro da cultura grega, assim como Atenas e Alexandria. Mas naquele momento político específico que Paulo nasce, nós temos uma crise em Atenas e em Alexandria. Uma crise religiosa em Alexandria, uma crise política em Atenas, que faz com que ocorra uma migração de mestres gregos para Tarso. As grandes inteligências gregas migram para o que nós poderíamos, para que a gente entenda, né? A gente compare para a universidade em Tarso. E Paulo, além de nasceu numa família hebraica, nós vamos falar sobre isso. O que é isso? Ele é formado na cultura grega. Ele aprende o idioma internacional. Que coisa interessante isso. Os recursos comunicativos que foram colocados na mão desse homem.
a língua internacional, ele não só aprende o idioma, ele é educado no idioma, como se você colocasse hoje uma criança na escola bilíngue. Ele já estuda o idioma, domina o idioma grego. E segundo Emmanuel, falava de preferência no idioma grego. Vestia-se segundo a estética e o design grego. Isso parece pouco relevante isso, e às vezes a gente até evita dizer isso numa palestra pública, porque um público geral que não tem muita intimidade com o espiritismo talvez tenha dificuldade de entender isso. Por que Paulo fala de preferência no grego e adota uma estética, inclusive de se vestir grego? Porque os hebreus nunca foram muito bons em estética. E os gregos sempre deram show. A inspiração da sociedade ocidental é grega. Na arquitetura, nas formas, no teatro, na poesia, na música, etc, etc, etc. Os romanos foram muito bons em política, foram muito bons em organização social, foram tão inteligentes que pegaram tudo mais dos gregos. Porque quando você é realmente inteligente, você não reinventa. Você aproveita o gênero. Então, se nós fizéssemos essa reflexão de hoje, Paulo se vestiria como um italiano. Adotaria o sangue italiano. Isso é importante porque alguém que se coloca dessa maneira já facilita a comunicação universal. O idioma que ele falava de preferência e a forma dele se vestir já facilitava a comunicação. Porque se ele adotasse uma estética hebraica, da barba da túnica, do cajado, que é a estética datada daquela época hebraica, falando o aramaico, que era a língua falada pelos hebreus daquela época de Paulo, ele teria muita dificuldade de se comunicar, inclusive a comunicação não verbal. Inclusive a comunicação não verbal. Porque simplesmente ao chegar a sua, de olhar para ele, já causaria talvez uma dificuldade em função dos lugares que ele percorreu. Olha que interessante esses detalhes do Paulo de Tarso. Então ele nasce nesse ambiente e ele ele aprendeu realmente o máximo possível da cultura da sua vida. Nós vamos voltar um pouquinho nisso. Bom, mas além de se internacionalizar, Paulo teve a oportunidade de estudar Bíblia. E aqui é preciso fazer um parêntese. A Bíblia que Jesus lia não tinha o Novo Testamento, por incrível que pareça. Não tinha. A Bíblia de Jesus ia de Gênesis aos últimos profetas. Não tinha Mateus, não tinha Lucas, não tinha Marcos, não tinha carta de Paulo, não tinha Apocalipse. Então, os livros considerados inspirados, os livros considerados frutos da revelação, que para nós também são, nós no Espiritismo chamamos de primeira revelação, numa sequência de 3. Então, nós reconhecemos que houve um plano
projeto espiritual em desenvolvimento. E na época em que Paulo nasceu, o projeto estava 1/3 executado. 1/3. Ficando a cargo dele ser um grande cumpridor do plano oriental, para que se completasse os 2/3. Basta lembrar que, com exceção dos chamados ditos do Senhor, que eram anotações de Levi e não o Evangelho de Mateus, como a gente conhece hoje, o Evangelho de Mateus ele está assim, é uma edição revista, corrigida e ampliada. A primeira edição é chamada Ditos do Senhor. Isso circulava. O segundo livro é a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Os primeiros livros do cristianismo saem das mãos ou da boca de Paulo de Tarso. A gente entender a importância desse homem. Portanto, ele precisa, cabe a Paulo, não só divulgar o cristianismo, mas fazer uma ponte entre a segunda e a primeira revelação. E aqui eu gostaria de chamar bastante atenção para esse ponto. Por entender que há um planejamento espiritual, Paulo não constrói do zero, que é o grande perigo. É o grande perigo, a gente sabe disso, de todos os movimentos. Não, agora, a gente não gosta de Kardec, Jesus, Moisés, já está tudo no passado. O que fazer agora é uma coisa nova. A gente já sabe o que isso implica. A Paulo coube fazer a conexão entre a segunda e a primeira revelação. Para isso ele foi equiparado. Com quem? Com um mestre, eu diria, da maior tradição de interpretação bíblica da história do povo hebreu. Fecha aspas, não sou eu que digo isso. Gamaliel vem da escola de Léo, ele é neto de Léo. E Léo, para os judeus, é o rio mais caudaloso da interpretação bíblica do judaísmo de todos os tempos. Ele aprende com alguém que domina toda a tradição da primeira revelação. Depois eu estou falando essas coisas, daqui a pouco vai fazer sentido, tá? Não está fazendo sentido nenhum. Nós vamos chegar lá. E elas pegam rápido, né? Não, as mulheres já pegaram. Então, ao dominar a tradição, ele vai usar na sua comunicação conceitos, técnicas extremamente sofisticadas. Extremamente sofisticadas. Aprendidas nessa tradição que vem de Léo, filho de Léo, Gamaliel, neto, que é o nosso Gamaliel. Paulo pega e leva essa escola até um ponto realmente impressionante. Então aqui nós estamos percebendo dois movimentos de Paulo. O primeiro movimento, um movimento de diálogo respeitoso com a tradição. Segundo, um movimento de comunicação com a geração nova, com a que não conhece, com a que ela está chegando agora, mais diversa possível. E ele transita bem nesses dois campos. Isso é
é surpreendente. Isso de fato surpreende. Então vamos lá, feita essa introdução, com o que Paulo foi equipado, o que ele recebeu, o que ele tinha nas suas mãos. A gente gostaria de falar um pouquinho do temperamento dele e depois falar um pouco da estrutura da divulgação da primeira revelação. Que aqui tem um ponto importante que a gente gostaria de pensar também. Vamos falar um pouquinho da personalidade. Uma coisa que tem me intrigado e que tem me desafiado na tradução do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Por quê? Quando eu comecei a traduzir as cartas de Paulo, eu comecei a perceber que Paulo é exagerado. Paulo, se nós pudéssemos dar um apelido para ele, eu chamaria de Senhor Pleonasmo. Senhor Pleonasmo. E isso estava me causando um desconforto, porque eu falei assim, como é que eu vou fazer? Porque se eu traduzir, tirando os exageros de Paulo, eu vou pasteurizar Paulo, que é o que as traduções fazem. Para ficar num português elegante, elas pasteurizam Paulo. E aí você não sente o vigor do estilo dele. Como assim? Por exemplo, Paulo não usa muito. Ele usa muitíssimamente, intensamente muito. 3 advérbios. E no superlativo, os 3. Aqui eu falei, meu Deus, tem um problema aqui. Se ele pode usar um verbo, ele usa o verbo composto, que é o verbo já enfático. Tudo dele é enfático. Até que veio parar nas minhas mãos a tese de doutorado de um protestante, falando sobre o estilo de Paulo. E aquilo foi maravilhoso, porque foi um livro que, eu fiquei sereno, vou traduzir com todos os pleonasmos mesmo, porque ele diz assim, Paulo fala com o coração na boca, por isso que ele é exagerado. Ele é apaixonado. Quanta gente. É uma característica. E isso faz a gente pensar na experiência dele, por exemplo, em Atenas. Onde você tem uma inteligência muito refinada, mas pessoas que parecem uma pedra de gelo. E onde ele não consegue fundar a igreja no universidade toda. Lugar que ele sai frustrado. Ele fala com emoção, ele tem. Ele chega a dizer nas cartas aos Gálatas, né? Vocês querem que eu vá até vocês com vara na mão ou com carinho? Vocês querem uma surra ou querem um carinho? Mas é um pai bravo, enérgico. Tem expressões bastante fortes, emocionais, ele fala de forma eloquente, com o coração na boca, por isso ele é emocionado. Por isso ele é arrebatado. Eu acho isso interessante porque se nós perdemos os aspectos emocionais, os aspectos do sentimento, ao tratar com comunicação social, não sei realmente se a gente não pode fazer uma comunicação direcionada, mas você não consegue atingir o grande público. Porque o nosso denominador comum é a emoção. Nós podemos ver isso, por exemplo, numa propaganda. Você faz uma propaganda que exige apurado nível intelectual para entender a propaganda, você atinge um pouco pequeno. Se você faz uma propaganda que vai assim, não é emoção, você atinge todo mundo. Eu vejo isso uma tremenda estratégia de Jesus
para comunicar o seu evangelho de uma maneira eficiente, naquele ambiente, naquela época, naquela circunstância. Vou deixar bem claro isso, né? Paulo é extremamente produtivo. E o que ele vai fazer? Ele vai perceber, ao chegar na igreja de Jesus, que se o cristianismo dependesse única e exclusivamente da comunidade de Jerusalém, da comunidade dos apóstolos, em 100 anos não haveria cristianismo. Ele volta de Jerusalém com Barnabé. Ele fala: Barnabé, eu sou culpado. Porque pessoas com dificuldades sempre teve no mundo e vai ter, enquanto for mundo de expiação própria. Pessoas precisam de agasalho, precisam de comida, etc, etc. Mas o homem iluminado não tem necessidades. Porque ele é transferido para um patamar, porque ele não precisa mais ficar sujeito a essas expiações e provas, a não ser quando ele vem em missão de amor, e aí doa, etc. Então nós temos que iluminar o homem. Foi a primeira pessoa que se propôs uma estratégia de comunicação. Como nós vamos comunicar o Evangelho? Nós precisamos levar o Evangelho, expandir o Evangelho. E a pergunta que nós estamos fazendo hoje: o que nós podemos fazer para expandir a divulgação do Espiritismo? O que Paulo fez? Fez uma avaliação tão inteligente, eu não consigo ver todo o projeto, mas algumas coisas eu consigo perceber e gostaria de compartilhar. Primeira coisa que ele fez, a meu ver, o que já foi feito. Porque eu estou no contexto da segunda revelação. O que a primeira revelação já fez? Porque não é um projeto espiritual. É um projeto espiritual. Se a primeira revelação que Moisés já fez algo, eu vou partir daqui. Depois nós vamos fazer essas perguntas também. Nós estamos na terceira. O que já foi feito? Será que não dá para aproveitar nada? Nenhuma infraestrutura? Então ele pensou, qual a infraestrutura que existe? E aí ele percebeu uma coisa muito inteligente. Ele percebeu que o mundo estava unificado em torno de Roma. Então o mundo era igual a Império Romano. Então eu não falo assim, eu vou numa missão para o interior da África. Eu vou voltar para os ascendentes da humanidade, para o Irã. Não. Fez um compasso em torno. Você põe lá o centro do compasso no mar Mediterrâneo, faz um semicírculo. Vai de Alexandria até cá. Fez o semicírculo. Essa faixa do mar Mediterrâneo é o Império Romano. E é aqui que eu fui. Por quê? Porque a infraestrutura já estava pronta. Você podia se deslocar em todo esse perímetro livremente, sobretudo ele que tinha cidadania livremente. Mas ele fez mais. Ele mapeou o que
as pessoas da primeira revelação já fizeram? O que elas já fizeram? Elas fizeram o seguinte: elas fundaram sinagogas em todo o Império Romano. A sinagoga era um centro múltiplo de oração. Era ali que os judeus faziam suas orações, cumpriam seus rituais religiosos. Era ali que eles se apresentavam à sociedade. É ali que eles atraíam não os judeus para a mensagem do monoteísmo. Olha que interessante. Porque os judeus nas sinagogas eram minoria. A grande maioria eram os não-judeus simpatizantes da ideia de Deus, que frequentavam a sinagoga para ouvir sobre esse Deus, para ouvir essa mensagem. Então ele mapeia as sinagogas. Onde tem sinagoga? E onde ele vai primeiro? Eu podia falar. Da primeira viagem é só a cidade que tem sinagoga. Porque tem uma comunidade. E ele já chega e fala: onde que é a sinagoga? Eu quero falar. O esquema de funcionamento da sinagoga é semelhante ao nosso. Tem um palestrante, faz a palestra, tem uma pessoa fixa. Tem partes do ritual que são cumpridos por pessoas com funções específicas. Mas o principal da sinagoga, porque além dessa função ritual, a sinagoga é a casa de estudo bíblico. É lá que as pessoas estudavam a primeira revelação. Então ali as pessoas comentavam, faziam palestras, seminários, só não tinha PowerPoint, essas coisas. Mas estudavam. Ele chega então sabendo que pode falar e o que ele faz? Comenta, primeiro mostra que ele domina a primeira revelação e aí faz a ponte. No que ele faz a ponte, ele tem dois tipos de reação: pedrada, literalmente, e adesões. Isso é de uma inteligência. Há uma enciclopédia da editora Vida Nova. Vou ter trazido até hoje, eu tive um problema técnico, vou trazer hoje para mostrar esse mapa. No início da missão de Paulo, você mapeia todas as sinagogas em todo o Mediterrâneo. No ano 100 depois de Cristo, em todos os lugares que tinham sinagoga tem uma igreja cristã. A inteligência da estratégia de Paulo, evidentemente inspirado pela espiritualidade superior, lógico, dirigido pelo próprio Cristo. Mas a inteligência do processo, em pouco tempo depois, porque ele desencarna em 68, 69, né? Já no ano 100, ele havia ocupado, onde tinha uma sinagoga, já tinha uma igreja cristã. Conclusão: alguns séculos mais tarde, a maioria dessas sinagogas já não mais existiam nas igrejas civis. Então não é uma estratégia ingênua. Não foi uma estratégia ingênua. Ele não saiu assim viajando. Como nós vamos viajar? Não sei. Vamos. Onde que é mais perto? Foi algo assim muito calculado. Muito planejado. Principalmente para as pessoas que em alguns pontos interferiram na jornada dele. Então você não vai para cá, agora você vai para lá. Você quer ir para cá, mas o plano é para cá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: o que era cultural do ponto de vista de comunicação na época de Paulo? O que era natural? Um modo de comunicação social
grego. Que é algo, assim, bastante diferente da nossa época hoje. O que os gregos, que a gente percebe como o projeto espiritual é concatenado, o que os gregos difundiram no mundo? Um modelo de cidade chamada polis, em que a vida cultural, em que a comunicação de valores culturais, religiosos, filosóficos, políticos, literários, etc., é feita na rua. Nos teatros gregos ao ar livre, nas praças. É algo bastante inusitado para a gente hoje. E eu não estou dizendo que nós vamos fazer isso aqui não, pelo amor de Deus. Estou dizendo o que era e como ele aproveitou. Depois nós vamos fazer a atualização para os dias de hoje, para ver o que a gente pode usar. Porque as nossas praças hoje são outras. São outras. Então o que era o costume? No teatro grego, você saía de manhã, de repente chegava um grupo de aedos cantores e começavam a declamar Homero. E se formava aquela aglomeração de pessoas para ouvir o mais famoso poeta grego de todos os tempos, Ilíada e Odisseia, decorado. Todos os versos, que é verso para chuchu. É muito verso. Eles cantavam, declamavam aqui, acabavam de declamar, chegava alguém, eu vou fazer agora um discurso filosófico, e falavam 1h30 sobre filosofia, e todo mundo escutando. É cultural isso. Fazia o seu discurso, aí tinha um debate, e isso era a vida da cidade. E o Império Romano estrutura as cidades no entorno do Mediterrâneo segundo o modelo da polis grega, com enxertos da cultura romana. Né? Os seus templos, muda o nome dos deuses, são os templos romanos, aí dá um jeitinho romano. As terras, dá o seu toque pessoal. Mas esse é o ambiente cultural. Então o que Paulo faz? Também vai para a praça. Vai para a praça. Mas não é só ir para a praça. Você pode ir para a praça e dar um vexame. O que eu tenho percebido nas cartas de Paulo? Por exemplo, e nas narrativas sobre Paulo. Atos dos Apóstolos, quando fala da ida dele em Atenas. O que ele faz? Ele recupera uma tradição literária em Atenas, ao falar do chamado Deus desconhecido. Quando ele escreve determinadas cartas, ele cita poetas locais. Isso eu acho incrível. Isso eu acho incrível. Chega na cidade, ele sabe qual é o literato aqui. Quem é o poeta aqui? Quem é o músico? Quem escreveu? Quem é o filho do ilustre da cidade? E ia para a praça e recitava porque ele leu, ele estudou, ele conhecia, já tinha uma vasta literatura. E ele lia e citava na carta. Basicamente é o seguinte: ele falava a linguagem da pessoa daquela cidadezinha. A cultura dele abrangia esse salão. Mas se ele chegava aqui nesse quadrado, ele falava para as pessoas desse quadrado. Citando poeta, literato, literatura, tradição religiosa, culto religioso.
mais fazendo a ponte de tudo isso com o Evangelho e com o judaísmo. É genial. E por isso difícil. Por isso difícil. Ele tem certas metáforas, por exemplo, quando ele chega em algumas cidades, ele sabe disso. Tem cidades em que o Império Romano tem fortalezas. Então a presença do exército romano é maior. Aí o que ele faz? Ele começa a falar de capacete da fé, corrida. Ele usa toda uma terminologia de exército romano. Então, recentemente, um grupo de estudiosos nos Estados Unidos reuniram um livro muito especial, mesmo, da Loyola, onde eles separaram os assuntos. Então, Paulo, por exemplo, sabe primeiro, se tinha um fórum, alguma coisa, ele falava de herança, ele falava de exército romano, o que aquela cidade tinha de característico, ele pegava tudo e usava aquela linguagem para se comunicar. Evidentemente, ele teve um mestre incomparável. Foi Jesus que sempre utilizou isso. Então, Jesus chegava aqui, olhava, pastor, já vinha, eu sou o bom pastor, ovelha perdida. Chegava aqui, vinha agricultor, esse que o semeador sabe semear. Jesus sempre utilizou a sua linguagem para se comunicar. Porque, naturalmente, quem quer se comunicar, quem quer ser bem sucedido na comunicação, quem quer se fazer entendido, fala a linguagem de quem está ouvindo. Porque se o seu propósito é outro, você fala a sua linguagem. É importante entender isso. Às vezes a gente fica revoltado quando um político fala alguma coisa, você não entende nada. Mas quem diz que o propósito dele é que você entenda alguma coisa? Nem sempre o propósito de quem vem falar é que as pessoas entendam. Mas quando o seu propósito é se fazer entendido, você precisa usar os recursos da audiência no seu fazer. Fazer como ninguém. Estava realmente plugado, antenado. Mas deve estar todo mundo assim, realmente ele vai fazer. Mas não está bom ainda. Não está bom ainda. E quem vai fazer um upgrade na comunicação social de Paulo é o próprio Jesus. Isso é muito curioso, porque Jesus vem até Paulo pessoalmente durante a encarnação dele em dois momentos. Quando ele está quase estragando a encarnação dele, ele vem Jesus e fala: Saulo, por quê? Porque... E aí ele já retoma rápido e fala assim: o que é isso que eu faço? Mas o segundo momento é um momento muito especial, e é na igreja de Corinto, e é depois que ele volta de Atenas. Então Paulo esgota todos os recursos disponíveis naquele momento para ele. Todos os recursos disponíveis que estão nas suas mãos para a divulgação do Evangelho. Que era deslocar, ir na praça, ir na sinagoga, falar, porque nós estamos falando de uma cultura profundamente oral. A cultura em que nasceu Jesus e Paulo é uma cultura oral, não é cultura de livro. E nós não podemos aplicar os nossos padrões àquela cultura. Então, às vezes, a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: os apóstolos eram analfabetos. E a pessoa pensa assim: se era analfabeto, era limitado intelectualmente. Lá em Minas a gente chama de burro mesmo. Se é analfabeto, é burro. Limitado intelectualmente. Um escriba é quase um artesão. Você tinha que preparar o material, era muito difícil. Então as pessoas podiam decorar. Você não vê nenhum aéreo chegando numa praça falando: agora eu vou ler para vocês o que. Não, ele decorava a poesia toda.
E nós encontramos, por exemplo, uma frase assustadora de Sócrates, nos diálogos, dizendo assim: evita ensinar as crianças a escrever, porque a escrita prejudica a memória. Era o valor da cultura. Quem pensa que aluno que anota não decora. Aluno que anota fica com a memória fraca. Até certo ponto, nós temos que concordar com o Sócrates. Outro dia uma pessoa perguntou assim: qual é o telefone da sua esposa mesmo? Deixa eu olhar aqui na agenda. Eu não sei. Porque nós somos acostumados a tratar como favoritos até para decorar para ele. É muito parâmetro. Então, nessa cultura, você não mede inteligência por saber escrever e ler. Você mede a inteligência pela capacidade de escutar. Por isso Jesus dizia assim: ouvir. Os que têm ouvido de ouvir. Eu não falo os que têm mão de escrever. Os que têm olhos de ler. Eu não falo isso. Ouvido de ouvir e olhos de ver. E há uma coisa muito curiosa, que é quando Paulo pergunta para Ananias: você tem alguns textos? Eu não tenho alguma coisa lá da casa do caminho. Tem alguns fragmentos dos textos de Mateus, mas o resto é muito. E quando, um pouco antes, ele vai receber o manuscrito de Gamaliel fala: vou te dar esse aqui, porque esse aqui é império de carneiro, material de primeira, edição comemorativa. E esse aqui vai ser primeiro. Você vai precisar disso aqui, porque eu estou sentindo que você vai precisar disso. Isso aí vai ser importante para você. Aí o Paulo fala: mas mestre, o senhor vai ficar sem nada. Ele: não preocupa, eu já copiei 5 vezes e agora já tem tudo de novo. Ele copiou para decorar. Copiou para decorar. E a gente hoje quer medir a inteligência de Pedro, achando que nós somos mais inteligentes que ele, porque ele não sabia ler. Mas ele sabia de qual. Quem aqui tem o Evangelho de Mateus de qual? Vamos mudar de assunto. Ele tinha. Ouvia aqueles textos, sabia aqueles textos, tudo de qual. Paulo está nesse ambiente. E aqui eu estou sendo enfático, não estou imitando Paulo. Mas é pelo seguinte: imagina você que está mergulhado numa cultura oral. Se você está mergulhado numa cultura oral, qual que é o seu valor? Você fala assim: vamos divulgar o Evangelho. O que vem na sua cabeça? Eu preciso montar um jumento, a pé, um navio, preciso ir lá falar. Não é assim? Não é isso? Não é isso. Ele volta de Atenas já triste, emocionalmente destruído. Então, quando ele chega, os amigos que trabalhavam com ele vêm com aquele tanto de recado: olha, você acabou de voltar para essa aula, mas já estão tendo problema. E geralmente é o seguinte: o único problema que Jesus tem é trabalhador brigando entre si. Não tem outro. Não tem outro problema. O cristianismo nunca teve outro problema. Paulo só escreveu as cartas porque os trabalhadores da igreja cristã estavam brigando entre eles. Quer dizer, o problema nunca foi o outro, que não tinha recurso para divulgar, que não tinha... não. O problema sempre é conflito entre trabalhadores. É uma coisa estranha. Então começaram a trazer demanda. Olha, é o seguinte: você visitou Tessalônica? Eu acabei de voltar de lá. Pois é, estão brigando de novo. Mandaram um bilhete aqui, estão discutindo. E geralmente discutindo coisa dessa sorte. É mais ou menos um perfil do movimento espírita hoje, né? Tudo que dá problema é
coisa que não tem importância. Quem é a reencarnação de Chico? O que vai acrescentar na sua vida? Nada. Você vai, eu no meu caso, vou para o mural do mesmo jeito. Não vai alterar em nada, mas é alterador. Porque nunca chegou, pelo menos ao meu conhecimento, eu não sei, olha, estamos discutindo um grupo aí, perdão. Tem um grupo lá que acha que não tem que perdoar e o outro acha que tem que perdoar. Não, isso nunca deu briga. Isso nunca deu briga. Então são só coisas acessórias. No caso de Paulo, é uma coisa. Quando ele percebe aquela demanda, a mente de Paulo está mergulhada num paradigma da oralidade. Então, o que ele fala? Eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Mas nem um cartão Platinum dá tanto. Dá conta de atender a todos. E aí começa a falar. Eu acho muito relevante isso. E é por causa dessas reações de Paulo que hoje eu tenho certeza do porquê que Jesus escolheu ele. Certeza. Porque assim, a gente precisava sentir um pouco mais de dor quando o Espiritismo não é bem liberado. A gente chora, por exemplo, quando você tem um prejuízo financeiro, quando você tem que morar com a sogra, então, essa situação, aí a gente chora, fica triste, mas você não vê ninguém chorando. O Espiritismo está sempre ligado. Ai meu Deus, a estratégia da comunicação social não está andando como devia. A gente não chora por causa disso. Então havia um vínculo emotivo de Paulo com a tarefa. Ele começa a chorar. E ele fala assim: Jesus escolheu errado. Eu não vou dar conta disso. E agora? Aí Jesus aparece para ele na igreja. Pois é. E interessante isso, né? As intervenções de Jesus. Né? Jesus intervém naqueles momentos assim, não tem jeito. Ou ele intervém ou não tem jeito. E ele aparece. Aí Paulo chora mesmo. Pronto, já vou ser demitido. Nessa, eu trouxe a carta de demissão. E aí Jesus fala: Paulo, não te agaste com as necessidades do trabalho. Fica assim, senão você não dá conta. Se você ficar muito abatido com a falta dos recursos, com a dificuldade do trabalho, você não vai conseguir ser trabalhador. Fica tranquilo, você vai acontecer. E aí Jesus fala para a gente, hoje, 14 de setembro de 2013. Porque ele sabia que ia ter esse reunião, já com a certeza. Ele falou para Paulo, porque ele poderia. Por que eu estou brincando? Ele poderia ter chegado para Paulo e falar assim: Paulo, vamos traçar uma estratégia aqui, anota aí. Número 1, faça isso. Se ele traçasse um conjunto de regras muito fechadas, ele só falaria para Paulo. Mas ele queria falar para o futuro também. Então ele disse para Paulo assim: usa os poderes do Espírito. Meu Deus. É uma parábola. É quase que um enigma. E olha que Paulo foi treinado por Gamaliel, hein? O treinamento de Paulo é desvendar a parábola de enigma. Ficava o dia inteiro em cima de texto, e o Gamaliel dando pegadinha e ele interpretando. E Jesus vem, usa os poderes do Espírito. Como é que é? Usa os poderes do Espírito.
conhecemos isso. Porque, vamos parar um pouquinho. Os poderes do dinheiro nós conhecemos. Somente tiver algum tesoureiro aqui, só para domínio, né? O dinheiro. A questão é que o dinheiro, você só consegue fazer aquilo que está disponível para o dinheiro comprar. Você pode usar o poder do avião, o poder de, mas os poderes do Espírito. Jesus convidava Paulo a transcender. Você quer divulgar o Evangelho? Quer divulgar mesmo? Você já fez muito. Você está fazendo muito. Você quer dar um upgrade mesmo? Transcende. Use os poderes do Espírito. E deixe ele bem. Como ele fica sem entender, Jesus dá uma dica assim, que eu chamo de alicerce. É o inimigo. Tá, vou te dar uma dica que daí você deduz. Escreve, Paulo. Escreve. Numa cultura oral. Hoje, escrita é o nosso comum. Se Jesus nos convidasse hoje a transcender, não seria mais escrito. Eu não sei o que seria. Nós temos que pensar. Quais são os poderes do Espírito? Transcende, escreve. Os de boa vontade saberão compreender. Ou seja, define o teu público-alvo. Quem não tem boa vontade nunca entende nada. Não adianta, você pode fazer a estratégia mais bem conversada, mais bem raciocinada. Quem tem má fé não vai entender. Ele não vai entender porque ele não quer entender. Isso é um ponto muito importante. E nós não podemos desgastar emocionalmente com isso, com quem não quer entender. Os de boa vontade saberão compreender. Quem estiver bem intencionado, boa vontade, saberá compreender, porque ele estava rompendo paradigmas. Rompendo paradigmas. Escreve. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti. Olha aí os poderes do Espírito. E ele te transmitirá os meus pensamentos. Ou seja, quem vai ditar sou eu. Estevão vai filtrar o meu pensamento. E você vai escrever. Paulo não é bobo nada. Não é bobo nada. Quando Jesus foi embora, ele falou: eu escrever sozinho? Vou chamar meus amigos, vou ditar, porque se faltar inspiração para mim, Estevão conta em outro. E ditava as cartas. É alguém fazer um ajuste muito legal. Isso aqui não está bom, você está muito exagerado. Não. Tem cenas incríveis, por exemplo, em Gálatas e em Romanos. Em Romanos tem o caso do texto, que é engraçadíssimo. Que o Paulo começa a mandar um salve. É o que está na moda hoje, né? Um salve, um abraço, um escriba, entusiasmo. Fala, eu, texto que estou escrevendo, mando um abraço para ele. Já entrou na carta do Paulo, né? Mandando abraço, assim, meio atrevido, né?
Eu que estou escrevendo, quero mandar um abraço também, com a saudação dele, no meio da carta do Paulo, só porque ele estava escrevendo. E o Paulo deixou, não tem problema. E na carta aos Gálatas, onde ele diz assim: e essa saudação aqui, eu escrevi com a minha letra grande e assinei. Para saber que a carta é minha. Eu já estava pensando no voar, que a carta não era dele. Essas coisas, né, que a gente sabe como é espírito, né? Então ele falou: aqui eu estou escrevendo no próprio punho, com letra grande, sou eu mesmo, para não ter dúvida. Mas revelando que é só naquele ponto que ele escreveu, o restante era alguém que estava escrevendo para direto. Interessante isso também, porque ele não saiu, ele também soube pescar, ele está acostumado com a oralidade. Ele já está acostumado com a oralidade. Então ele escreve, mas também sem entrar muito ingênuo numa coisa que ele não tem experiência. E o Chico não cansava de repetir isso. A intercessão através da prece. Olha que coisa. Antes da Egolina desencarnar, eu fui lá visitar o culto dela. Ela falou: estava fazendo aquela sensação, sentando lá, aquela coisa assim. E aí a senhora está fazendo lá o culto, leu a página, e durante 20 minutos. Ela falou assim: e agora pediu um amparo para a Flávia de Vasconcelos, não sei o que está na sala 304 do hospital, não sei o que. Pediu um amparo espiritual, começou 20 minutos citando pessoas, uma pessoa está, não sei o que. Aí a vibração começou a ficar diferente. E eu comecei a sentir um negócio. E olha que eu sou crocodilo, não vejo, não falo, não ouço, nada. Comecei a sentir um negócio. Eu falei: meu Deus, eu estou sentindo vento aqui atrás. Possível. Será que eu vou virar médium? Aí o Júlio, né, que é o amigo lá do C, estava lá do outro lado. Aí eu só fiz assim com a sobrancelha para ele. Pode ser. Fica aqui, ó. Depois começou a levar, meu Deus do céu, que vibração é essa? O que está acontecendo aqui? Acabou. Eu fui para a irmã dela, não funcionava. Eu não esqueci do meu filho. Esse é o ponto alto do nosso culto. Quando o Chico veio visitar aqui, ele disse assim para a Egolina: Egolina, minha filha, você não muda uma vírgula desse culto. Principalmente essa prece intercessória, porque é dando que você recebe. Bom, a questão é o seguinte, mas eu não vou falar teoricamente, não. Eu vou falar da experiência vivida. A tradução estava em cara a cara. Eu não saí, dificuldade. Meu Deus do céu, eu não tenho que terminar essa tradução. Como é que eu vou terminar? Jesus amado. Era um rapaz chamado Felipe Mascarenhas, criou um grupo no Facebook. Prece para que o Haroldo termine a tradução. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei assim um pouco chateado, sabe? Aquilo foi assim, o meu orgulho pessoal, né? Poxa vida, que eu criar grupo no Facebook fazendo prece para eu terminar a tradução, não é achando, né? E aí o grupo se reúne todas as quintas, fazem prece coletivo, já tem 1.500 pessoas. E a produção fez assim, as coisas todas estão. As coisas todas estão. Hoje, quando tem algum problema, como o espírita não faz prece, infelizmente, o espírita faz palestra. São poucos os espíritas que fazem prece. Você passa o microfone para ele: estamos aqui, sejam bem-vindos. Isso não é prece, é palestra. Prece é: oh meu Deus, obrigado. Eu falo com Deus, com Jesus, é prece. Aí eu peço para uma amiga minha que é freira, a irmã Ana. Aí ela criou lá na organização dela um grupo de prece.
Não pode deixar, mano. Não só fazer por essa aqui para você. O livro está pintado, ele aumenta esse livro. Faz mais um, não tem jeito, né? Agora descobri que um grupo lá em São Paulo, Perseverança, eles têm 98 grupos de prece. Eu falei, dá para ir com o livro ao nome aí, pelo amor de Deus, gente. As coisas ficam feias de vez em quando. Poderes do Espírito. Poderes do Espírito. Ontem a gente estava jantando, o Aston me contou um caso. Tem uma freira aqui em Goiânia, amiga deles, né? Pessoal, muito amiga do Chico. Aí o Chico estava encarnado, estava. E recentemente ela contou para o Aston o seguinte: chegou a conta de água, a conta de luz, ela não tinha dinheiro para pagar. Ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? 1h30 da manhã, ela sai na rua. Eu vou andar porque eu não consigo dormir. De repente ela falou assim, meu Deus, eu vou pedir para um amigo Chico. Parou e fez uma coisa, Chico Xavier, pelo amor de Deus, me salva. Me ajuda, Chico. Andou 1 quilômetro, parou no carro preto, baixou o vidro, olhou para ela, tirou um pacote de dinheiro dele. Ela pegou o dinheiro e falou assim, ei, Chico, você não é mole, hein? Depois dentro do assunto, não. São poderes do Espírito. São poderes do Espírito. Então, se eu só passar, olhando, essa é uma curiosidade, claro. Eu sei que está sem microfone. Tá? Essa freira. É só passar aí, cara. Ele está esperando. O pessoal quer gravar, tá cheio. Que a rádio está transmitindo também. Está certo? Estão usando os poderes do Espírito aí na rua. Rádio, web, fraternidade. Haroldo, desculpa, é só porque é uma curiosidade sobre essa freira, é a irmã Margarida. É companheira nossa de trabalho do movimento espírita. Ela sai na Kombi do Lar de Jesus, é trabalhadora espírita. E lá nesse centro que ela vai, ela diz assim, aqui realmente é o Lar de Jesus, porque é o nome do centro. E mais, ela diz que ela tem certeza que a Igreja Católica vai canonizar o Chico Xavier. Eu vou ser parceiro. A Ivana pediu para acrescentar que ela tem 98 anos. Olha que interessante, né? Mauro, do estado de São Paulo. Haroldo, você tinha levantado a seguinte questão. Será que nós estamos aproveitando a infraestrutura, aquela estrutura que nós recebemos do cristianismo como espíritas, né? E a reflexão é a seguinte, bom, a codificação, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não seria esse o ponto de aproveitar aquela estrutura que o cristianismo nos traz, sabendo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz os pontos de convergência, onde o cristianismo se encontra, né? Não onde ele diverge. Eu acho que é um grande ponto, sim. Eu acho interessante querer torná-lo exclusivo, né? Tem muitas coisas, mas acredito que esse seja um ponto, sim. Eu digo isso pelo seguinte, eu estive nos Estados Unidos e conversando com os amigos lá. O que acontece? Você chegar nos Estados Unidos, vamos divulgar o Espiritismo. Qual a primeira coisa que vem na cabeça? Mediunidade. Vamos divulgar a mediunidade. Espiritismo, mediunidade e reencarnação. Poxa, será que o Espiritismo é só isso? É só falar da mediunidade e da reencarnação? A mediunidade é uma coisa grandiosa, a reencarnação é uma coisa grandiosa, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Espiritismo é só isso. Conclusão. Qual é o primeiro problema que tiveram? O Espiritismo sendo confundido com os movimentos New Age místicos dos Estados Unidos. Então agora, uma estruturação, agora são mais estruturados, né? Bem mais estruturados, já tem muitas obras traduzidas, então estão começando a falar de New Age. É importante, nós respeitamos, mas o Espiritismo não é isso. O Espiritismo tem uma característica muito própria aqui, porque ele é a continuação do projeto. Ele é a continuação do projeto.
começou lá com Moisés. E está até aqui. Então, eu penso que nós poderíamos explorar mais a infraestrutura que já existe. Penso sim. No diálogo, né? Numa estratégia de comunicação interreligiosa, numa comunicação. Agora, diálogo não é impor. É chegar em impor isso. É entender, é dialogar, é conversar, e entender o que já está pronto, o que já está feito. Na nossa experiência, depois da tradução, da publicação, inicialmente pelo SEI, hoje pela Federação Espírita Brasileira, da tradução, o que nós percebemos? Essa é a minha experiência pessoal local, tá? Eu acho que tem que ter outras estratégias, essa não pode ser a uma. Mas o que eu tenho percebido? A minha mãe é analfabeta. Minha mãe nunca foi escola. Ela aprendeu a ler porque uma senhora para quem ela trabalhava ensinou ela a ler. E ela só sabe escrever o nome dela. E hoje, todo dia minha mãe me liga para tirar uma dúvida da tradução do Evangelho. Aí ela liga: meu filho, tem uma dona aqui que eu encontrei lá na igreja, e a dona falou que o espírita não é cristão, mas eu falei: meu filho traduziu a Bíblia. Eu falei: mas não precisa brigar na igreja, porque senão vai perder a missa da senhora. Não precisa brigar. Mas a senhora tem que esclarecer a moça. Aí ela falou que na próxima missa vai levar a tradução para você. Que é o imaginário de que o espírita não é cristão. O espírita é algo místico, é alguma coisa que mexe com a encarnação, conversa com o espírito, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não seria importante mapear essas imagens do espiritismo? Não seria importante saber qual que é a visão que se tem do espiritismo, para que a gente possa fazer ações mais efetivas? É muito legal pesquisa. Mas nós podemos fazer, às vezes, nem sem tanta sofisticação. Né? Dá para a gente perceber qual que é o imaginário que a sociedade tem. Porque até na divulgação do espiritismo, na implantação do espiritismo, os espíritos foram de uma estratégia tremenda. E Kardec também. Você precisava divulgar o espiritismo. Precisava nascer o espiritismo. Vai nascer onde? Tinha que ser no país que apresentava as condições intelectuais mais propícias. França. Um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, o que Kardec faz? Funda uma revista. Isso é muito importante. E funda uma revista que nós até hoje não conseguimos fazer igual. Uma tribuna livre, onde todos os assuntos eram levados e debatidos, e ele colocava coisa lá, recebia crítica, tirava. Era uma revista de gestação. Quando o assunto estava amadurecido, quando o assunto havia transitado, aí ele tirava a síntese e colocava na obra da codificação. Genial. Então, a França apresentava as condições para o nascimento do espiritismo, mas não apresentava as condições para a propagação do espiritismo. Porque qualquer pessoa que for na França sabe que pelos filmes, o francês é o mais sério que existe na Europa. Isso está retratado no filme, por exemplo, do Clint Eastwood. Além da vida. Não, aquele lá que é o tsunami, né? É Além da Vida, né? Está lá retratado o ceticismo francês. Então não apresentava as condições para a sua divulgação, para a sua propagação. Então o que eles fizeram? Trouxeram o espiritismo para o Brasil. Primeira estratégia dos espíritos: nós precisamos passar para a sociedade uma imagem simpática do espiritismo. O que a espiritualidade fez? Assistência social. O espírito é caridoso.
Então tinha creche, tinha asilo, tinha hospital psiquiátrico, mas não é possível. Eles são meio doidinhos, mas eles são bons. É isso que as pessoas pensavam, né? Eles conversam com o espírito, eles são meio perturbadinhos, mas são muito bons. Eles são boas pessoas. Tem as creches, ajudam. Foi uma estratégia que cativou a sociedade. Depois veio a segunda estratégia, que está muito dita, inclusive, na Reformador desse mês. Essa Reformador desse mês traz uma psicografia muito antiga de Emmanuel, dizendo o seguinte, que para que o Brasil cumpra a sua missão, é preciso usar as armas do alfabeto. E que a grande estratégia era o livro. E aí vem o projeto do livro. E passa a se divulgar o livro com toda a força, com toda a força possível. Hoje, nós estamos vivendo um ponto de inflexão. Eu não sei o que é, gente, mas eu vou dizer uma coisa. Vai nascer algo, eu não sei o que é, mas não é livro. Está sendo gestado uma nova coisa, que o iPad, o livro interativo, é só um prenúncio. Vai mudar a cognição. Eu digo isso pelo seguinte, qual que é a minha dificuldade? Eu tenho uma filha de 20 anos e um de 7. O de 7 me ensina a usar o iPad. É ele que aprende tudo, Deus não abre, ajuda a me ensinar. De 7 anos. A cognição dele não é mais uma cognição nossa, da narrativa sequencial do livro, da estrutura que é um livro. E a minha filha, que tem 20 anos, se forma ano que vem no jornalismo, nasceu no espiritismo, evangelização da infância, tudo, é espírita, é uma menina de ouro, graças a Deus. A filha não problema nada, graças a Deus. E ela simplesmente pega os livros, aqui dói no meu peito, assim, dói, eu até choro, né? Ela fala, pai, mas eu não consigo entender esses livros que você leu. Paulo Estevam. Fala, minha filha, pelo amor de Deus, você quer me matar do coração? Pai, mas o vocabulário é difícil. Mas tem dicionário. Ai, você não tem dicionário. Então tá bom, tem dicionário digital. Aqui está aqui digital. Ah, não, melhorou. Então eu fico assim, meu Deus, o que vai ser? Então a gente percebe que o jovem, ele é o seguinte, você passa um texto curto, cheio de link, já vi um computador, vi um computador da minha filha, eu sento lá com o meu computador, eu sou apaixonado por tecnologia, eu sou formado em eletrônica depois que eu fiz direito. Eu sou apaixonado por tecnologia, é como amigo, tem tudo, acompanho tudo. Não sou, eu adoro tecnologia. Então eu sento no meu notebook e olho para dela. Eu olho para o meu navegador e olho para o dela. O meu está assim, 2 links abertos, o dela 25. Eu falei, tem que mudar a CPU mesmo. Porque eu trabalho com 2 links, ela está com 25. Mas são 25 páginas abertas, o Facebook aqui na mão, né? E o iPad com o YouTube. E conversando comigo. E dá conta de todas as coisas. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, não, pelo amor de Deus. É porque eu estou nesse paradigma. Eu sou nesse paradigma.
Aí tive um grande problema para achar uma mocidade para minha filha em Belo Horizonte. E eu era boazinha demais. Ela ficava até com dó. Ela não é assim, não vou ficar. Não, ela fica. Tá, eu acho que o pai está puxando. Dá para ficar lá. Chega lá, senta, pai, 1h30, ela vai falando, não tá. Não tem nada, os negócios assim que não baixa uma palestra sua no YouTube, porque eu vou lá. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não consegui achar. Agora ela está indo no grupo. E eu falo, filha, vai baixar no YouTube mesmo, vendo os DVDs, vendo as coisas que estão surgindo, acessa o site aqui. E a verdade é que, hoje, sejamos sinceros, nós estamos aprendendo mais no espiritismo, mais nessas mídias do que nos mecanismos tradicionais. Você fala assim, hoje eu fui numa palestra, olha, aprendi cada coisa incrível, até difícil. Mas em compensação, às vezes você vê um pequeno vídeo, olha, tem um vídeo no YouTube que bacana, fulano gravou tudo lá, olha, saiu isso aqui. Você grava uma inserção, eu gravei uma inserçãozinha de 2 minutos na TV, 2 minutinhos. Então você chegava lá no fórum, o pessoal, te deu uma televisão. Você não aceita uma televisão? Programa lá? Pois é, eu te vi falando. Tem um impacto, porque está nascendo algo novo. O que nós estamos dizendo é, não dá para tirar os pés da onde a gente tem segurança, não é isso. Não dá para se lançar irresponsavelmente num novo paradigma que está ainda se formando. Não é isso que nós pensamos. Acho que tem que ser cauteloso, como o Paulo. Mas pelo menos colocar um pé. Né? Pelo menos colocar um pé. Colocar um pezinho. Então, pensar nesses aspectos do livro interativo, do livro tablet, dessa coisa toda indexada, do livro que tem um vídeo, que tem um jogo, que tem uma animação, que tenha tudo junto, que reúna as mídias. Porque a palavra de ordem hoje é congruência. As mídias estão convergindo. E as pessoas já perceberam isso. É tanto que televisão hoje, você vai comprar um aparelho de televisão, ele já tem YouTube, já tem Skype, no aparelho de televisão. Você senta na sala, liga a câmera e conversa com o Skype. Pelo seu aparelho de televisão. Porque vai tudo convergir. Teatro que ela está usando, vai tudo convergir. Mas isso são meios. O meio é algo frio. Ele não diz nada. Se enquanto comunidade nós não usarmos os poderes do Espírito, que são a prece intercessória, a afetividade, o amor, a transmissão do conhecimento genuíno, o resgate das nossas tradições genuínas, da obra de Kardec, da revista Espírita, etc., das nossas tradições genuínas, algo que está surgindo agora, com uma força enorme no movimento espírita, que é um resgate da história do espiritismo, das tradições, dos grandes espíritas, etc. Nós estamos começando a criar essa sensibilidade agora, né? De registrar isso, de deixar para as futuras gerações esse registro histórico da passagem do espiritismo pelo mundo. Se a gente não usar isso, a gente talvez não consiga comunicar tão bem. E aí vem a pergunta hoje, que a gente precisa fazer. Paulo identificou quem era Roma. Quem é Roma hoje? Por onde que a gente tem que percorrer? Quais são as viagens que nós temos que fazer hoje? Será que são viagens físicas?
filhos. De Pernambuco, Leonardo, dentro dessa perspectiva das potências do espírito, estava vendo aqui sempre muito a questão da vivência, a vivência do evangelho, né? Porque, assim, do ponto de vista cerebral, a gente tem um tipo de memória chamada memória de longo prazo. Nessa memória de longo prazo tem uma coisa chamada prime. E esse prime é muito o que a mídia utiliza, que é passar mensagem subliminar, né? Então, por exemplo, você vai ver as propagandas, colocavam sempre mulheres bonitas na cerveja, né? E como passando uma mensagem subliminar, que você beber a cerveja, de certa forma, você está ativando uma sexualidade, né? Estaria bebendo a mulher também. E aí eu fico pensando que a vivência, ela passa uma forma de comunicação chamada não verbal, né, que ativa esse prime, e a pessoa vai captando de que isso que você falou, né, a estratégia espírita é meio doido, mas é caridoso, né, porque a pessoa, mesmo sem falar, vai passando no ponto emocional. Aí eu vou dar um relato rápido, de um exemplo bem interessante. Em 2011, eu estava começando a residência de psiquiatria, e numa reunião clínica com um monte de médico, e o psiquiatra geralmente é bem materialista, acho que é um grupo da medicina mais materialista. Lá no Nordeste, em Pernambuco especificamente, eu sou um dos únicos psiquiatras e espírita, então acaba recebendo a rebordosa. E, curiosamente, quando eu entrei, a minha chefe, ela sabia que era espírita, porque ela descobriu um livro que eu tinha escrito sobre Sócrates, comparando Sócrates e Jesus e tal, em 2008. Então, quando eu fui fazer uma intervenção na reunião, comparamos psiquiatria com neurologia e tal, eu falei, olha, professora, a psiquiatria tem um pouco de diferença, porque nós lidamos com o cérebro, mas lidamos com coisas além disso. E aí eu estava querendo dizer assim, história de vida, trauma, e ela, por saber que era espírita, a pessoa que estava falando de mediunidade, obsessão. E aí, no meio de todo mundo, ela falou, você quer falar de quê? De espiritismo aqui? Você quer falar de espiritismo ou de psicanálise? Eu, não, professora, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Estou querendo dizer que ele lida com história de vida. Então ela colocou, mas você dá o remédio para quem? Para o cérebro ou para o espírito da pessoa? Querendo fazer um confronto, né? Uma certa humilhação. Saí daquele dia, não travei combate nenhum, até porque eu não estava querendo falar de espiritismo lá, não era o momento. E nunca falei nada proselitismo, de divulgar, nunca passei propaganda nenhuma espírita para ninguém que não quisesse escutar. Quando vai 15 dias atrás, portanto 2013, recebo um SMS, na verdade um WhatsApp, né, dessa minha chefe, que é bem materialista, e dentro da psiquiatria ela não acredita em psicanálise, muito é mais biológica, o cérebro é que causa a doença, porque até uma forma de se defender, né, porque é mais fácil dizer que é o cérebro. Ela então mandou um WhatsApp: Léo, quando você for fazer uma palestra espírita, eu queria que você me chamasse, porque eu queria conhecer mais o espiritismo. Então eu fiquei pensando, quem é que ativou a comunicação, né? Se eu nunca falei uma palavra de espiritismo para ela não conhecia meu livro, porque eu fiquei com medo de dar. Meu livro era... Se eu não falei nada, ela já fez isso. Já acabou, está esgotado. O que fez ela procurar o espiritismo, né? Queria assistir uma palestra num centro espírita, e ela de origem judaica. Embora ela de origem judaica, embora não siga o judaísmo, mas de família judaica. Então, fiquei pensando assim, nessa vivência como sendo uma forma de comunicação não verbal. Né? E você entrou num ponto que eu acho muito interessante, se quiser falar mais um pouquinho, um ponto muito interessante, que é o seguinte: eu estava nessa conversa, essa semana, com os amigos da UC, com os nossos filhos na evangelização, né? E nós começamos, uma pessoa levantou esse ponto e ativou, acendeu aquela luzinha. Para uma criança, ela tem o que nós chamamos, nós também, não mas a criança muito aflorada, a memória emocional. Então, o que a criança vai lembrar? Se ela viveu relações sólidas, íntegras, naquele momento que ela esteve, por exemplo, na evangelização da criança. Qual que é a memória emocional que ela vai guardar?
E aqui, não sei o que vai falar por baixo, você me corrige, pelo amor de Deus. O que salva uma pessoa de um total naufrágio psiquiátrico? As suas memórias emocionais, os seus laços. Esse é um ponto importante para a gente pensar também. Nessa estratégia de comunicar, será que nós não estamos privilegiando apenas a comunicação intelectual e deixando de pensar na ativação dessa memória emocional? Eu tinha visto pelo seguinte: quando a gente inventou, se reuniam alguns malucos em Belo Horizonte, incluindo eu, mas eu tive isso com maior tranquilidade pelo seguinte: quando Francisco de Assis foi chamado pelo Papa, eu até contei isso, né? O Papa falou: quais são as regras da sua comunidade? Eu falei: a regra é o sermão do monte. Aí o bispo falou: isso não vai dar certo, ninguém aplica isso, né? Tem que ter outras regras aqui. E aí, tem que ter regra, tem que não ter regra, tem que ter regra. Só que Francisco de Assis mandar uma palavra: nossa senhora, a única coisa que Deus quer é um louco desse mundo. Esse louco sou eu. Porque às vezes as coisas ficam tão fechadas, tão esclerosadas, e tem que ver um louco. Então nós pensamos o quê? Na experiência lá do seminário Intermusical. O primeiro DVD, qual que era o objetivo? A pessoa ia assistir a palestra e ia lá fazer a palestra. Mas na palestra, por mais que um expositor seja talentoso, o que ele ativa a maior parte do tempo é a cognição, é a inteligência, o intelecto. Se tiver outros elementos, aí você fica naquela memória: nossa, parece lindo, que coisa bacana, ativa algumas coisas da emoção, mas a maior parte é intelectual. Então a gente pensou em algo que tinha um teatro, que tinha uma música. A estratégia era o seguinte: era derrubar a pessoa. Então ele entrava durão, daqui a pouco estava assim com um cisco no olho, passando por comigo, passando lenço, a pessoa começava a ficar emotiva. Aí vinha a palestra, que aí o conteúdo entrava num momento em que ele estava emocionalmente aberto, emocionalmente disponível. E foi esse sentido que era. Fizemos o primeiro, que foi a Caminho da Luz, e depois fomos para o Paulo Estevam. Só que aí, olha que interessante. Quando a gente foi para o Paulo Estevam, que ele estava mais estruturado como líder musical, aí já tinha quarteto de corda. Não precisa nem dizer que todo mundo teve a experiência ontem da parte do Vila Lobos lá. Não precisa nem dizer nada. Não é? Não precisa nem dizer nada. Então tinha um quarteto de cordas, um teatro, balé, com a parte na área, que o balé entrava, que era um encontro de Paulo com Abigail no mundo espiritual. E da experiência do seminário Vida Musical anterior, nós tivemos que criar um grupo de assistência espiritual para o evento Paulo Estevam. O Rio Grande está lá com a gente, Ivana, estava lá de Goiás, vários amigos estudantis foram. Tivemos que criar um grupo de apoio espiritual, inclusive com amigos psiquiatras espíritas. Porque o que começou a acontecer, gente? Vocês não acreditam. Dirigente de casa espírita, no meio do seminário musical, a pessoa levantou, começou a se encaminhar para a porta de saída. Aí a equipe da assistência espiritual chegou e falou assim: ei, onde você está indo? Ela não vai ficar aqui.
E nós tivemos 150 atendimentos. As pessoas incorporavam. O obsessor ficando desesperado, tinha um obsessor pulando. Tem que acabar com isso, tem que acabar com esse negócio, não pode. Por quê? Porque de fato, naquele ambiente, a pessoa chega, aí vê um videozinho, ele ainda resiste, né? Aí vê uma música, vê uma coisa, daqui a pouco começa. O coração fica apertado, aí chora, e começa assim, eu sou muito mítico, a mensagem íntegra. Então, quando eu penso nessa questão dos poderes do Espírito, porque senão nós vamos ficar um movimento tecnológico. Né? Aí tem livro, videogame, iPad, livro interativo, tudo, mas tudo sem emoção. Então, que experiência emocional? Quem que liga isso? Quem que se vincula isso? Você não tem aquela memória, então a criança não vem. O adolescente, a gente mesmo, não fica aquela experiência que você fala, que coisa, né? Que coisa. E que as pessoas tinham, por exemplo, grandes vultos do espiritismo, que a gente citava um deles aqui no Chico, e lá não tinha nada. Não tinha nem piso. Mas todos os poderes do Espírito utilizados. Esse potencial. Eu também acho que a gente tem que estar atento para isso, e o Paulo usava isso. Ele colocou esse ingrediente. O que me levou a tomar a decisão de traduzir do jeito que ele está escrevendo. Vai ficar um negócio esquisito. Quem lê as coisas da tradução vai ficar, eu estou pondo nota em tudo. Aqui está parecendo exagerado, mas é porque é exagerado mesmo. Põe o texto em grego, está exagerado. Está extremamente exagerado e eu não vou tirar nenhum de verbo, vou traduzir todos eles. Se ele colocar 4, eu vou traduzir os 4. Porque para que a pessoa, nossa, o que é isso? Quando ele exagerar, a pessoa sentiu o exagero, para ela se mobilizar emocionalmente com aquela mensagem. O conteúdo que é sempre importante. Eu acho que nós temos muitos desafios pela frente, mas nós precisamos pensar nas estratégias que já foram adotadas. Temos que pensar. Porque a gente fica nessa coisa de querer reinventar a roda e, às vezes, usando o que já foi utilizado, pensando nessas estratégias. Não foi à toa que a espiritualidade permitiu que viesse o livro com Paulo Estevam, que viesse esses registros. Mas não foi à toa, foi gratuitamente. Talvez para mostrar para a gente como que foi feito lá, que a gente resgate, evidentemente, atualizando para o nosso contexto atual. Para o nosso contexto atual. É o que a gente gostaria de trazer. Eu acho que aqui tem grandes inteligências. Ninguém aqui tem dificuldade de imaginar aí todos os mecanismos, todos os recursos tecnológicos que podem ser usados na comunicação social. Ninguém tem dúvida disso. Não é? Temos todos aí, todo mundo com WhatsApp, com Facebook, celular, a gente está mergulhado nisso. Até porque você se sente um peixe fora d'água se você não tem isso. Então nós estamos mergulhados nisso, mas será que é só um recurso? Não tem algo mais da alma que precisa ser colocado nesse recurso? E no diálogo, algo que tem que ser colocado no diálogo, com as estruturas que já foram construídas por Jesus. Isso é importante. Importante. A gente tem tido experiências maravilhosas na Paraíba, esse congresso, abriu com o diálogo interreligioso. Foi uma coisa incrível. Pena que a gente deixou o bispo falar primeiro, porque ele chegou assim meio com medo.
ideia primeiro a falar, ele ficou um pouco acanhado, ele fez um discurso assim, que não era o perfil dele, que era uma pessoa aberta. Assim, reforçando os dogmas da igreja, quase com um manualzinho embaixo, assim, né? Mas deixa eu falar isso, não tem problema, né? E a segunda fala foi da Sandra Bola, e a Sandra brincou e descontraiu. Depois dela foi o pastor foi falar, falou assim, eu não vou falar nada que eu preparei. E começou a falar todos os problemas da igreja dele. Hoje, se Jesus viesse na igreja evangélica, não ia ter lugar para ele entrar. Não tem lugar para Jesus na igreja. E eu vou enfrentar sérios problemas por estar aqui hoje. E abriu o coração e falou uma coisa riquíssima. E aquilo foi uma coisa bacana, uma experiência que foi usada também esse ano aqui no Congresso de Goiás, que foi a mesa do diálogo, né? De todo mundo adorou, porque as pessoas sentaram e conversaram, tinha os expositores falar, ninguém comunicava. A gente vai no Congresso e você não tem tempo de conversar com um amigo expositor. Uma banheira de exposição espírita. E foi bacana que a gente sentou, bateu o papo, todo mundo conversou, fez perguntas, dialogou, e foi aquele bate-papo, foi muito alto, as pessoas se sentiram. Então, essas coisas estão vindo à tona, talvez fazendo a gente refletir que, com naturalidade, com espontaneidade, mas sobretudo, com amor, com afetividade, com fé, usando aí os poderes do Espírito, a prece intercessória, essa vibração em favor do outro, essa entrega à espiritualidade, esses valores que são intrínsecos, que são íntimos, né? Também precisam ser colocados a serviço da comunicação. Muito obrigado pela atenção de todos. Claro que tem milhões de coisas que você tem que falar, nos nossos tempos. Pegar o avião agora para o Instagram. Mas eu queria agradecer muito a Meli, pelo convite, por ter confiado, por permitir que a gente compartilhe isso. Eu não sou da área de comunicação social, não tenho os conhecimentos técnicos do que vocês estão discutindo ali, mas o propósito foi tentar trazer algumas reflexões dessas obras que focam no cristianismo, sobretudo a obra de Paulo Silva, no que ela pode servir de inspiração para as nossas decisões, para a nossa atualização. E hoje nós somos chamados a atualizar a mensagem de Jesus para o mundo. E isso exige muita sensibilidade, muita criatividade, muita inteligência e muito juízo. Muita reza.